Coisa linda, meus amigos! Começando mais um dia por aqui. Estamos na cidade de Uyuni, na Bolívia. E aqui onde nós estamos é o cemitério de trens aí, ponto turístico muito conhecido daqui, porque tem cerca de 100 vagões de trens abandonados por aqui. Olha que louco! Sempre se existiu um interesse estrangeiro muito grande aqui na Bolívia. Primeiro por causa do sal e depois por causa da prata. E essas ferrovias aqui, elas eram utilizadas principalmente para carregar prata e sal para que a Bolívia conseguisse despachar e exportar todo esse material. E não é à toa que essas ferrovias são a cara do século XX aqui na Bolívia. Só que quando o Chile firmou o Acordo do Pacífico, a Bolívia perdeu o acesso ao mar por meio do Chile e essas ferrovias aqui meio que ficaram sem utilidades, já que elas serviam para carregar os materiais até o Chile para ser exportados. Por isso que elas foram desativadas e hoje, né, todos os trens que eram enviados para cá para serem reformados acabaram ficando aqui mesmo. E se acumulou e virou um grande cemitério. E agora nós estamos saindo aqui de Uyuni e vamos em direção ao interior da Bolívia, em direção ao coração da Bolívia, para a cidade de Potosí. Mas ainda tem muita coisa para acontecer pelo caminho, essa estrada é longa, então vamos lá! Hola, ¿todo bien? ¿Cuánto? Hasta Potosí. 10. Gracias. E nós pegamos um pedágio aqui, custou 10 bolivianos. E uma dica que já nos passaram e que a gente tá fazendo é sempre guardar os boletinhos do pedágio, porque às vezes em outros pedágios você consegue usar o mesmo boleto e não precisa pagar de novo, mas se você não tiver o boleto guardado, você vai ter que pagar. Como não poderia ser diferente, começou a temporada das altitudes. Estamos aqui, saímos de Uyuni, que tem mais ou menos 3.600, 3.700, depende do lugar, e já estamos a 4.000 metros de altitude acima do nível do mar. Isso faz com que tenha menos oxigênio no ar, dificulte a respiração e também dificulte a respiração no coração da manezinha. E por isso estamos aqui ao quê? A uns 10 por hora, Aninha? Um pouco menos. E parando, né? E parando. Tem que passar a primeira marcha aqui, ó. Olha que contagia, ó. Primeira marcha. Oi. Aceleradinha. Segunda marcha. É uma aventura. E a Fifizinha tá aqui de boas, gente. Até o momento ela nunca deu qualquer manifestação de que sentisse altitude. É que ela gosta de viajar assim, ó, na caminha dela e dormindo. E recebendo carinho. E recebendo carinho, né? Que a gente não pode parar de fazer carinho no bichinho. Tem que ir fazendo carinho. Mas ela, até o momento, ela não sentiu nenhum efeito de altitude. Lado de vocês. Ah, acho que pra cá, né? Você vai passar na grama aí. É. Vai?
Vai, pode ir. Pra trás pode ir. Tem a minha ali, você tá vendo, né? E chegamos aqui em um lugar extraordinário, meus amigos. Tentamos subir com a Kombi, mas ela morreu. Estamos a 4.100 metros, foi uma aventurinha. O Bruno e a Ana empurraram e conseguimos colocar ela lá atrás. Ficou paradinha ali e agora vamos explorar um pouco desse lugar. Ô, vizinha! E a gente está chegando aqui na cidade de Pulaycayó, que já foi a terceira cidade mais importante da Bolívia, mas que hoje virou uma cidade fantasma. O lugar é todo feito com essas casas construídas com pedra e barro e tá tudo completamente vazio e abandonado. Nossa, é algo assim muito diferente de tudo que a gente já viu. Olha só, as cenas são bem impressionantes. As portas quebradas, as casas dentro, não tem nada. E a história desse lugar aqui é muito interessante, né? É verdade. Imaginem que Pulaycayó já teve uma população de 60 mil pessoas nos seus tempos de ouro, mas hoje vivem cerca de 200 pessoas aqui só, que vivem a sua vida no meio dessa cidade abandonada, no meio dessas ruínas. É muito louco isso aqui. E aqui a gente encontrou mais um cemitério de trens. Esse trem aqui, ele é de madeira. Olha que interessante. Eles têm mais de 100 anos de idade. Então aqui, ó. Isso porque Pulaycayó era uma cidade mineradora ali no século XX, que vivia aí da exploração da mina Pulaycayó. Então era uma cidade muito rica, muito próspera, até que durante algumas semanas intensas de muita chuva se inundou a mina e aí ela teve que ser fechada. As pessoas começaram a ir embora da cidade até que ficou tudo abandonado. E aparentemente essa aqui é a entrada da mina Pulaycayó, só que, né, ela foi interditada, então a gente não pode seguir daqui. Cara, é sinistro pensar que eles trabalhavam dentro desse lugar. Olha, pra quem tem claustrofobia, não deve ser um lugar interessante. Não, não é recomendado. Caraca, que lugar louco. Essa aqui é a parte da cidade que ainda tem algumas pessoas que vivem. Do lado tem uma fábrica que parece ser algum tipo de torneria, serralheria, pelo barulho que a gente está ouvindo. Então provavelmente as pessoas que moram aqui ainda trabalham nessa fábrica, que deve ser o que gira a economia desse lugar, que tem aí cerca de 200 pessoas só. Eu queria tanto. Bate ali, de repente tem alguém. Tem uma moto aqui na frente, ó. Acho que tá fechado. Nossa. Ah, toque o timbre para ser atendido. Visitante. Ah, boa. Nós somos visitantes. Show. Aí dá choque, né? É. Não. O primo esperando. Não, né?
E agora eu tô muito triste, muito decepcionada, porque essa aqui é a antiga casa de maestrança aqui de Pulacaió e ela foi transformada num museu que conta um pouco mais sobre a história dessa cidade tão emblemática. E eu tava muito animada porque aqui dentro, né, conectando o museu até o interior da mina, existem túneis secretos que eram autorizados somente para os chefes, para os gerentes da mineira, e era possível acessar ainda esses túneis. Eu queria muito conhecer um pouco mais sobre isso, mas infelizmente não deu. E nessas ruínas aqui atrás é o Cine Teatro de Pulacaió. Imaginem que essa cidade no passado chegou a ter 60 mil habitantes, mas o Cine Teatro só tinha 120 lugares. Então o que acontecia? A população da cidade queria muito entrar aqui, queria sempre ter um seu momento de lazer. Só que não tinha espaço para todo mundo. E os estrangeiros, principalmente europeus e norte-americanos, tinham preferência, tinham entrada livre aqui. E enquanto os estrangeiros simplesmente entravam na cidade, o resto da população tinham que ficar aqui na frente esperando seu lugar. E Pulacaió é uma cidade aí tão curiosa que até a origem do nome dela é um tanto quanto incomum. Isso porque antes de existirem os trens aqui nessa região para carregar toda a carga da mineradora, as pessoas usavam mulas de carga. Só que os trabalhadores eram todos indígenas e só falavam o idioma quechua, enquanto que os patrões, os donos aí da mineradora, eram espanhóis e falavam espanhol. Ou seja, ninguém conseguia se comunicar muito bem. Até que um certo dia, uma certa mula escorregou pelo cansaço e pela sede e caiu. E aí, até todo mundo conseguir entender o que estava acontecendo, todo mundo começou a gritar: "La mula caiu! La mula caiu!", que significa que a mula caiu. Só que ainda, por causa da diferença do idioma, se levou um tempo até que todo mundo entendesse o que realmente tinha acontecido. E esse foi um fato tão marcante que essa região ficou conhecida como a região da Mula Caió, que foi onde a mula caiu. E aí, com o passar dos tempos, né, dos anos, o Mula Caió virou Pulacaió. E essa é assim que se chama a cidade até hoje. Isso aí, galera, vamos pegar a estrada novamente. Vamos embora. Um fato que é muito impressionante é a qualidade do asfalto da Bolívia. Tirando a parte da fronteira que nós entramos, que é no meio de um deserto lá, que a gente já sabia que seria mais inóspito, hostil, me parece, pela informação que a gente tem, que a qualidade do asfalto vai ser mais ou menos essa que nós estamos passando aqui. E, cara, não tem um buraquinho, não tem nada, assim, é um asfalto liso, maravilhoso de rodar no meio dessa paisagem desértica. Olha, a Bolívia está nos impressionando muito, assim, pela sua beleza, pelo seu povo, que é muito simpático. Muito legal, cara, muito massa mesmo, uma experiência incrível. A gente está rodando na Bolívia, quebrando dentro da nossa cabeça todos os paradigmas ruins que sempre nos ensinaram sobre esse lugar que é tão lindo.
fico louco. Gente, que estrada. Eu tô achando... Cara, vocês viram as cores das montanhas? Sensacional. Um quadro. O pôr do sol tava monstruoso. Na frente. Ah, que massa. Cara, depois eu mostro as fotos. Vamos ver alguma coisa no Overlander? Vamos. Então, Aqui tá sem sinal. tá sem sinal. Mas eu acho que o Overlander abre, não abre? Ele abre. Aí aqui vai ter um... Aqui pra cá, ó, pra tu ver onde tá a cidade. A gente não tá na cidade ainda. Já começou a anoitecer por aqui, são 20 para 7 da noite já. Então nós não vamos conseguir chegar até Potosí. Mas nós paramos aqui na cidade, no pueblo, na verdade, de Tica-Tica. E estamos procurando agora um lugar legal pra gente poder dormir. Vamos lá. E agora sim eu tô me sentindo de verdade no meio da Bolívia. Essa cidade é um pueblito assim bem pequenininho. Todas as casas assim ó, com construção de pedra e adobe, que é barro, telhado de palha. As ruas é todas de terra. É muito... Um choque cultural gigantesco, meu. Que sensacional, era isso que eu esperava da Bolívia, era isso que eu queria ver, isso que eu queria viver e sentir. Que massa! E essa cidade, ela no meio das montanhas, essas montanhas super coloridas. Tá demais, é muito legal. Muito da hora. Muito legal. E diretamente aqui do meio da Bolívia, meus amigos. Vamos lá achar um lugar pra comer. Vamos curtir a night de Tica-Tica. Agitadíssima a night aqui. Aí, ó, pra quem pede pra gente mostrar mais sobre a vida noturna dos lugares onde a gente vai, esse vai ser um prato cheio. Vida noturna. Olha, buenas. Aqui parece ser a pracinha da cidade, né? Tem dois? Quer ter um gatinho mais aberto. Caramba. Deixa eu separar o dinheiro. Em todo... Gracias. Bom, amigos, compramos aqui uma hamburguesa de ovo, que era a única coisa que tinha. Porque ela não tinha mais Carne. nada. Eu já comi a minha no caminho. A gente comprou uma pra cada, mas eu já comi. Custou R$5. E também pegamos uma 5 salsa... bolivianos. 5 bolivianos. E também pegamos uma salchipapa, que é salsicha com batata frita, que custou 6 bolivianos. Muito barato. E bem gostoso. Eu já comi a minha, né? É bom, mas tá frio. Eu comi o meu quente no caminho. Viu? Por isso que eu comi lá. Engraçado que é um hambúrguer de ovo, mas que ele é cheio de batata frita. Tem mais batata do que ovo, né? Ovo eu acho que só tem umzinho. Meu Deus do céu. É bom? É bem bom. Batatinha bem caseira. A Fifi já ganhou a jantinha dela, mas ela tá aqui pussuqueando um pouquinho mais, olha ali, ó. Mas ela já comeu. E por hoje nós vamos terminando mais um dia, mais um vídeo. E amanhã a gente segue em direção a Potosí, que já foi a cidade mais rica deste mundo. Muito mais rica que França, que Londres, que todos esses lugares. Cara, a Bolívia tá sendo assim surpreendente e nós estamos muito empolgados, meus amigos. É uma aventura que tá sendo incrível. E é isso aí, por hoje vamos se despedindo mais um dia, mais um vídeo e até a próxima, meus amigos. Tchau! Dá tchau, Fifi! Vem cá, Fifi! Cadê você? Cadê a Fifi? Tchau, escuro!